mostro, a partir de agora, esse vídeo que já está em todas as redes sociais, em toda a internet. Gabriel Veron, 19 anos, estava sendo bem cotado pelo Abel Ferreira. Olha ele na balada com os amigos. Isso ontem à noite. Só que amanhã tem clássico no Allianz Parque. É clássico contra o São Paulo. E a desvantagem é do Palmeiras. E o Denilson já opinou, vai falar mais, lógico. Agora, Juvena, mesma idade que você, 19 anos, hein? E aí? Na pressão, hein? Vai me colocar aqui na primeira. Juvena. Renata, pra mim a questão envolve assim, tem muita gente que acha que o jogador de futebol é um robô. Que o jogador de futebol não gosta de curtir uma balada, tomar uma. Pô, o cara é um ser humano, como qualquer um, lógico. Só que aí vai do senso. Pra mim esse é o ponto principal. Tem um clássico importantíssimo, talvez o jogo mais importante do ano para as duas equipes até agora, tanto pro São Paulo quanto pro Palmeiras. Então você tem um clássico daqui 2 dias. Você vai numa balada, você enche a cara assim, virando a garrafa. É falta de senso, não pode, cara, não pode. Ele errou e arcou com as consequências, né, como o Palmeiras falou, mas não pode, é senso, é ter cabeça assim pra você saber o momento, não saber o momento, e não pode. Lógico que afeta o desempenho também, né, a gente sabe que o futebol tá cada vez mais essa questão do físico, do quanto afeta, do quanto não afeta, então não pode, vacilou, errou. Ulisses Costa, e aí? Não, cara, eu sou um cara experiente nessa parada aí, né? Em qual vivido. parada? De você ter responsabilidade. Achei que era do uísque. Senão, Acho que é uísque, aquilo é uísque, gente, não dá pra saber. Senão eu não teria chegado onde eu cheguei. Não é uísque não, mano. Não? Não é uísque não. Não é uísque, vai por mim. Outra coisa. Eu não sei, eu não entendo nada, gente. Pela cor é eu sou gasolina. péssima nesse assunto. Pela cor é gasolina É e não é combustível. aditivada, entendeu? É algum combustível. Não, mas assim, o que mais me chateia nisso tudo, eu já fui jovem, já cometi- conhaque? Pode ser conhaque. Isso foi a produção que tá Pode soprando ser. aqui. Pode ser conhaque, pode ser... Enfim, mas assim, o fundamental disso, Renato, o que mais me deixa triste com isso, eu já fui jovem, já cometi erros, não vou apontar o dedo para ninguém aqui, não vou, e nem ser dono da verdade. Mas você que é jogador de futebol, com 35, 37 anos, a sua carreira acaba. Entendeu? Aí você pode viver a sua vida. Porque se você não fizer isso profissionalmente, com coerência, com responsabilidade, lá na frente você não vai nem conseguir viver. Você vai ficar dependendo dos outros para sobreviver. Porque os chupins, eles encostam, abraçam, te tratam que nem um rei. Mas na realidade são chupins. Na hora que você perder o teu dinheiro, todo mundo vai embora. Ninguém chega perto de você, nem te cumprimenta e nem atende telefone. Então, para você que é jogador, que é atleta, né, que precisa estar em condição legal, hoje eu me cuido, porque se eu não me cuidar, eu não vou ter voz para gritar gol. É por isso que eu me cuido, é questão de responsabilidade profissional. Além, obviamente, de cuidar da saúde, entendeu? Então é o seguinte, para você que é jogador profissional, é legal curtir um churrasco, é legal sair com umas meninas, é legal fazer isso, aquilo, tá tudo certo. Mas tem que ser uma coisa muito reservada, com muito cuidado, e se cuidar, cara. Porque com 37 anos você é uma criança. E 37 anos você tem um mundo aberto pra viver. Mas você é fazer o que você que quiser. você tem um mundo aberto, Chico, pra... Daqui a 2 dias tem clássico. No caso, Então, ontem, cara. pensando até quinta, até amanhã. Não é? Você tem um clássico contra o São Paulo. E outra coisa, há poucos dias ele teve um acidente doméstico, cortou o pé. E agora essa aí. Se recuperou e o Abel estava contando com ele para esse jogo, exatamente pelos desfalques que ele tem. E a gente tem um histórico de meninos da base que, exatamente pela condução disciplinar do Abel Ferreira, que acabaram perdendo espaço no time. O Gabriel Menino agora está tentando recuperar e ainda está difícil, mas realmente tá conseguindo voltar a ser uma opção. Patrick de Paula, né? Patrick de Paula, que eu ia citar, é um menino que não teve mais a sequência, foi vendido ao Botafogo porque não iria mais jogar com o Abel, entre outros que acabaram perdendo espaço. Então já tinha um histórico dentro do clube, da condução disciplinar do Palmeiras e o Veron vacilou. Eu só espero, Renata, que haja uma punição também educativa. Não adianta você simplesmente cortar o salário dele, dizer que ele não vai para o jogo amanhã, se for o caso, e ele não entendeu o que ele fez. É um menino que, como muitos, ele saiu de Açu, no Rio Grande do Norte, chega no Palmeiras, se destaca muito jovem, é campeão mundial sub-17, melhor jogador, chega entre os profissionais e a coisa na vida do jogador, o Denilson sabe, acontece de forma muito rápida. E muitos não entendem. E aí vem todas essas possibilidades no seu entorno. Então, a punição ela também tem que ser no sentido educativo. Veron, você é um grande valor, você é um grande jogador, a gente conta com você, só que você precisa de responsabilidades também. Agora, Capelanes, vamos lá. Pensando imediatamente, ele fez isso numa noite de segunda-feira, não é, de terça-feira, e
tem um clássico super importante, o Palmeiras está em desvantagem, o que não é tão normal na vida do Palmeiras. O Palmeiras é um time que tem sido elogiado, é líder do Brasileiro, campanha histórica na Libertadores, só que na Copa do Brasil saiu perdendo de 1-0. O Rony é dúvida, muito dúvida para o jogo de amanhã. E aí aquela história, e o comprometimento, vai voltar para o fim da fila, vai acontecer o que com ele? Porque eu não acho legal isso, gente, honestamente, a minha opinião, vendo isso, quando eu penso num atleta de futebol, num atleta de qualquer modalidade, às vésperas de uma decisão importante, nem que não fosse, tem o comprometimento com os colegas, com o clube, com o técnico, o Abel Ferreira, todas as coletivas é uma palestra falando sobre família, sobre comprometimento, não ganhamos nada, jogo a jogo, e aí o cara aparece assim, e aí, Capelanes? Renata, e o pior de tudo é que isso é péssimo para a imagem do jogador. E o Gabriel Verón, ele tem um exemplo, um parceiro dele da base do Palmeiras que saiu de onde ele saiu também, o Patrick de Paula, que hoje ele tem mais fama fora de campo do que bola dentro de campo. Isso é péssimo, arranha a imagem do atleta. Às vésperas do jogo, a informação que eu tenho é que o Rony não vai jogar e o Gabriel Verón de fato estava sendo cotado para ser o titular. Agora com essa situação envolvendo Abel Ferreira, olha só que climão. Palmeiras jogando aí o jogo da vida no meio de semana, perdeu na ida, precisa reverter, tem condições para isso, tem time para isso, mas agora ao invés de focar na bola, a diretoria perde tempo, a comissão perde tempo, a Abel Ferreira perde tempo, os capitães perdem tempo, todo mundo perde tempo por causa de uma molecagem. Eu acho que o jogador tem que curtir, tem que aproveitar, tem que viver. Não é um robô de fato, mas tem que ter minimamente bom senso e responsabilidade nesse momento. Como é que fica a imagem desse jogador que ainda é uma promessa? Quer dizer, começou a vislumbrar também, começou a pensar que já é mais do que realmente é. É um grande talento, tem condições, tem categoria, tem bola, mas infelizmente ele acabou vacilando. E se fosse tão correto, algumas pessoas acham, é mimimi, se fosse tão certo, quer dizer, tá todo mundo errado, só ele tá certo. A comissão foi conversar com ele, o Abel também, os capitães também, uma boa parte da torcida fica chateada com o pé atrás, tá errado. Se fosse depois do jogo, aí eu acredito que não teria problema, foi lá comemorar, dia seguinte é folga, aí beleza. 2 dias antes do jogo, que possivelmente ele vai jogar como titular, pisou na bola e pisou feio, Renata. Tem que ter punição, tem que ser uma conversa apenas. Já o Palmeiras já colocou, até Charles, se você pudesse colocar para quem não viu, os tweets oficiais aqui do Palmeiras se manifestando, porque não somos nós que estamos falando aqui, o Palmeiras já se manifestou, olha. E aí disse, então logo se apresentou nesta quarta-feira na academia, o atleta Gabriel Verón foi encaminhado ao departamento de futebol e confirmou a veracidade dos vídeos que circulam nas redes sociais. Em seguida, o jogador foi convocado para uma reunião com a diretoria e os capitães do time, na qual assumiu a responsabilidade e se desculpou pela atitude. Com a ciência da comissão técnica, ficou decidido que o atacante receberá as punições administrativas estabelecidas pelo regulamento interno, inclusive de ordem financeira. Eu acho que está fora do jogo. Eu tenho Ciência. Aí eu pergunto, vocês deixariam ele ir para o jogo contra o São Paulo, acho que tá sim ou fora do não? jogo. Garbi, peraí, começar aqui. Não, eu deixaria, Renato. Eu acho que a questão principal dele, assim, o Palmeiras, na minha opinião, agiu certinho, se posicionou rápido, já abafou, assim, já conversamos aqui com ele, já era essa questão. Eu levaria pro jogo, é a questão de como ele vai estar no jogo, porque pra mim esse é o ponto, sabe? Você arca com as consequências, talvez. A gente vive numa geração, e esse é o ponto que eu vou sempre bater, uma geração que cancela as pessoas. Minha geração é muito chata com isso, cara. No Twitter a geração vai cancelando, isso assim. Então é a questão, moleque de 19 anos, lógico, ele errou, falhou. Todo mundo aqui concorda, faltou senso, faltou essa questão. É uma punição, não é pra acabar com a carreira do moleque. Nossa, meu Deus do céu, como eu vi gente falando em rede social, por exemplo. Mas é uma questão, se no jogo ele for mal, com certeza vai cair nele as questões de que, foi porque você tava na balada, ele perde um gol, mas tava na balada terça. Então ele vai ter que arcar com essas consequências. Uma preservação até tirá-lo, né? Mas eu não tiraria, eu levaria pro jogo. Sem o Rony, cara, pra mim é uma questão principal de que precisa do resultado, ele é um bom jogador, sabe? Mas você levaria pro jogo já como titular? Não, como titular não. Como titular não. Tá, e aí, Chico? Eu tiraria desse jogo especificamente até pelo recado que você precisa passar para o grupo, né? Você tem outros jovens no elenco e eu sei que já tem uma punição financeira, mas esse jogo você não joga. O outro você volta, você é relacionado, esse você fica de fora. Eu acho que você passa também uma medida exemplar para o restante, para não perder o grupo também. Ulisses. Eu levaria para o jogo, sem problema nenhum, como titular, não tem o Rony, é um jogador fundamental. A punição tem que ser financeira e eu acho que chamar e puxar a orelha do jogador serve. É o primeiro erro que ele está cometendo. Ele não é reincidente, entendeu? Se for reincidente, aí sim, pune tirando do jogo. Porque às vezes você tirando um jogador desse do time, aconteceu com o Wagner Love nas categorias de base do Palmeiras na decisão de uma copinha.
tiraram ele, quase perderam o título, colocaram ele fez o gol. Então é o seguinte, a situação é uma só, na minha maneira de ver. Errou a primeira vez, todo mundo erra, eu errei, quantas pessoas não erraram? Dá a oportunidade, fala, cara, não erra mais, é a tua última chance, vai pro jogo que não tem o Rony. Então quando você tira um jogador dessa qualidade do Verón, você não tá punindo só o Verón. Você está punindo o clube também, o time também. E ele tem que ter responsabilidade dentro de campo de jogo e dar retorno ali dentro. Então, eu não puniria tirando do time. Puniria financeiramente. E se reincidir, aí você pune de outra maneira. Esta rapaziada dorme mais vezes com os colegas de quarto do que com as mulheres. Entendeu, Dede? Eu entendi. Que ele falou que essa rapaziada às vezes dorme mais com colegas de quarto do que até com as próprias mulheres. Ah, então tá explicado que o Verón deu uma volta então, pô. Cansou do colega de quarto. Cansou, pô. Então deixa o moleque, pô. E aí, Dede, qual é a sua opinião? Só meus parceiros deu uma volta, pô. Não, Loirão. Se eu fosse o participasse da diretoria do Palmeiras, chamaria a atenção, obviamente, orientaria, né? E deixaria fora do jogo por preservar. Só por isso. Se ele cometesse mais uma vez, aí eu daria uma punição financeira. Porque ele já estava sabendo. Ó, você estava sabendo. Então, se você cometeu um erro de novo, uma punição financeira. Mas eu só chamaria, oriento, falar, mano, você errou, perdeu o time, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Vai ficar fora do jogo por uma questão de preservar. Porque ele pode ser vaiado no jogo. Ele comete um erro. Na semana, perdeu o time, entra em campo, de repente não joga bem, pode ser vaiado. Uma coisa ele resolveu o jogo, tentar fazer 3 gols. Mas e se questão de Daqui a pouco vai pra pênalti, zero uma cobrança. E vão dizer, claro, tá vendo por que ele errou, porque foi aquilo. Pra preservar. Enfim. Aí eu quero a opinião também do Ronaldo Giovanelli. Ah, Renato, eu acho o seguinte, que nesse momento não é hora de você afastar ele do grupo, não. Acho que é na hora de você trazê-lo bem próximo para que não se torne um problema maior, que a gente não sabe o que pode acontecer. Mas o problema agora, você tem que agora questionar tudo aquilo, fazer esse moleque ter a cabeça boa, voltar pro grupo e pensar nele agora como criança, como um erro que ele teve, que ele não tem tantos erros assim, de você corrigir, porque é um menino sim, é um garoto, já sabe o que faz, mas você pode corrigi-lo e colocar no lugar certo. Agora o Chico quer que todo mundo ande com o bafômetro no bolso para conversar com os atletas, Chico. Vá pro inferno, Chico. Capelani, sua opinião sobre isso. Você deixaria, relacionaria o Gabriel para a partida, deixaria de fora? Qual deve ser a postura estabelecida pela comissão técnica? Tem que pôr na arena pra jogar, tem que jogar. Ele não cometeu nenhum crime, vamos falar a verdade? Ele cometeu um erro, não um crime. E ele já foi punido, a punição já veio. Errou, deslizou e ele, pra jogar, vai ter que correr mais do que qualquer outro atleta. Ele vai ter que justificar pra torcida que ele tá bem. Então acho que ele tem condições de dar a resposta no campo. Tem que pôr pra jogar, é muito cômodo. Ah, errou, fica fora. Não, põe na arena, põe na pressão o menino aí pra jogar, tem bola, põe pra resolver. Que coisa, hein? E já saiu agora na internet, é oficial, o Palmeiras multou em 30% do salário dele, 30%, né, Dedê? Ó, 30%, mano. 30%, mano, deixou mais um cascaio lá. É a mordida do leão, hein? Deixou mais um cascaio lá. É a mordida do leão, hein? Esse mês ele pegou 600. A gente vai pro YouTube agora pra seguir com a Copa do Brasil.